você que é fisioterapeuta, tendo muito paciente aí com dores na coluna, aquelas dores cervicais, né? Você trabalha com terapia manual, osteopatia, se manipula, mobiliza ali aquela região lombar e aquele paciente vai e volta. Ou aquele paciente que está sempre lá indo para a cirurgia, daí alivia os sintomas, daqui a pouco volta tudo o sintoma, aquelas dores que vêm e vão, às vezes sem explicação, e aquele paciente permanece naquele processo ali tempo, né, com relação a um sintoma, às vezes tem 20 anos, 30 anos, né, que é muito frequente na parte clínica. Então hoje eu vou falar sobre essa questão específica relacionada aos tipos de fragilidades que podem acontecer relacionados aos conflitos emocionais vinculados à coluna. Segundo as leis biológicas do Dr. Hammer, ele começou a observar que os pacientes que vinham até o consultório e apresentavam algumas fragilidades na região de coluna estavam extremamente relacionados a conflitos de autodesvalorização ou, em alguns outros profissionais falam de uma impotência, onde eu me sinto capaz de realizar algo, fazer algo ou agir de alguma forma. Então é sempre uma sensação relacionada a um gesto defeituoso, né? Então eu não fiz um gesto que eu não deveria ter feito, um movimento que eu não deveria ter feito, ou um movimento, exercício inadequado em um determinado momento, ou uma incapacidade em realizar um movimento. Mas que movimentos que a coluna pode fazer, né? Então é uma sensação, às vezes, que eu tenho que me curvar, baixar o pescoço, ou tenho que me rodar de alguma forma. Então, às vezes eu fui incapaz de rodar de maneira eficaz. E eu vejo muito isso com relação, por exemplo, a atletas de ginástica rítmica que tem que fazer um movimento preciso, ou bailarinas que tem que fazer um movimento preciso em algum determinado momento, e esse gesto, quando não é feito de uma maneira específica e precisa, elas acabam se frustrando. Nesse sentido, então, podem haver inúmeras situações que nós podemos viver sobre essa ótica. Então, quando nós olhamos para contexto de autodesvalorização, também existem profissionais que elaboram fragilidades específicas em cada região da coluna com relação, pode ser ao movimento, mas com relação a uma sensação emocional vivida, que poderia traduzir, então, imaginariamente para aquele gesto daquela região da coluna. Primeira questão que nós olhamos geralmente para o paciente é esse fator emocional e depois algo que nós chamamos ali nos trilhos do conflito, né? Os trilhos do conflito são o contexto dos 5 sentidos, a visão, audição, olfato, paladar e o tato, mas também existe algo que as pessoas acabam não observando tanto, que é o tempo e o espaço. O tempo foi quando aconteceu o conflito, o horário que aconteceu o conflito, e o espaço é o contexto de onde eu estou enquanto eu vivi o conflito. Mas o espaço não necessariamente é onde eu estou, mas é o espaço corporal, é a posição que eu me encontro quando eu vivi o conflito. Então, por exemplo, se eu vivi um conflito com a cabeça baixa, essa é a posição que me relembra a situação de conflito. Então, cada vez que eu mexo a cabeça na posição onde é que eu vivi o conflito, eu posso reativar a lembrança do estresse e provocar, às vezes, um sintoma. Se eu vivi o conflito onde que eu estava sentado em uma determinada posição, se eu fico sentado naquela posição novamente, meu cérebro reativa aquele padrão conflitivo do momento e eu começo a ter dores de ficar sentado naquela posição. Se, por exemplo, uma mulher entra numa curretagem, às vezes, né, após um aborto, e ela fica naquela posição deitada de costas, e quando ela entra num contexto de relação sexual, ela fica na mesma posição, ela entra num conflito inconsciente novamente, pode, né, vivenciar esse conflito. Então, são tudo possibilidades que a gente tem que analisar dentro do paciente. Então, nesse contexto das leis biológicas, o Hammer ele buscou várias possibilidades relacionadas aos pacientes dele, mas cada paciente é único. Então, a gente tem uma base inicial de autodesvalorização ou um conflito relacionado à posição onde é que eu me encontrava quando eu vivi o conflito, e a gente vai analisar sobre essas questões
o que faz sentido para aquele paciente ou não. Então, cada coisa que eu passo aqui é para você analisar dentro da possibilidade e não falar é isso ou decretar que é isso ou aquilo para o teu paciente. São possibilidades que a gente vai analisar, então, com relação à conversa com o paciente, para que ele possa falar o que ele pode ou não ter vivido. Quando nós falamos de sintomas relacionados à parte, então, do mesoderma novo, que é essa parte estrutural, articulação, musculatura, essa parte relacionada aos ligamentos, a parte do tronco mesmo do corpo, né, que é o meio de sustentação e de mobilidade, nós vamos ter um sintoma geralmente na fase de resolução. Então, enquanto eu estou em fase de estresse, imagine no mundo animal, se uma zebra está fugindo de um leão, ela não pode ter dor enquanto está fugindo, porque se ela tem dor, ela vai parar e o leão vai abocanhar ela e tchau, vai morrer. Então, na fase de estresse, eu tenho que estar apto para agir. Então, nesse momento, não há uma fragilidade tão grande nesse tecido, articulação, nesses ligamentos. Na fase de resolução, já é uma propensão maior e o sintoma aparecer. Mas, se eu permaneço muito tempo em fase de estresse, na fase de estresse há uma necrose do tecido, uma degradação do tecido. Então, quanto mais tempo eu passo em fase de estresse, mais o músculo é degradado, mais o tendão é degradado a ponto de poder acontecer uma ruptura, ou mais a desmineralização no osso, que pode causar então uma fratura, ou mais pode ter uma degradação da cartilagem articular, que pode gerar então uma dor em fase ativa. Então, geralmente há uma dor em fase de resolução. Mas, se ali no meu processo transverso da coluna eu tenho uma frustração que a cartilagem acaba se desgastando e acaba, às vezes, agora no movimento roçando osso com osso, eu posso desenvolver, então, uma rigidez ou uma dor naquela região por causa dessa degradação de muito tempo na fase de estresse. Isso pode acontecer, então, quando uma pessoa, às vezes, fica se submetendo, fica vivendo uma injustiça por muitos anos aí, até o ponto de chegar nessa relação, nessa alteração. Vamos passar ponto por ponto agora das regiões da nossa coluna. Quando nós colocamos uma relação dos 3 primeiras vértebras cervicais, nós temos um contexto de conflitos vinculados a desvalorizações geralmente intelectuais. Então a cervical alta geralmente coloca um padrão onde eu não me sinto capaz intelectualmente de resolver um problema ou me sentir desvalorizado intelectualmente. Por ser mais próximo ao crânio, ele traz um pouco esse contexto de frustração. Então é como se eu tivesse que aceitar uma situação que não saiu do jeito que eu gostaria, porque intelectualmente eu acho que é essa, eu quero ter razão, eu mostro que isso é minha razão, mas eu tenho que me submeter à razão de uma outra pessoa, ou eu me sentir desvalorizado por não ter conseguido atingir uma nota, não ter passado no vestibular, ou alguém me criticou com relação a minhas escolhas, minhas decisões, as minhas ações em um determinado momento, como se eu fosse um burro, eu não sou capaz, tu é um idiota mesmo para ter tomado essas decisões. Então, às vezes eu tenho que aceitar aquela fala da outra pessoa, por mais que eu não concorde, sem poder confrontar ela numa desvalorização intelectual. Então é como se de uma certa forma eu baixasse a cabeça a essa situação, a atitude de uma outra pessoa. E quanto mais forte o processo de ter que aceitar, ter que me submeter a uma injustiça, uma humilhação, mais baixo é o conflito na região da coluna. Então, se as 3 primeiras vértebras cervicais teriam relação com desvalorização intelectual, um pouco mais abaixo, 4, 5, 6, 7, teriam mais uma relação de injustiça, humilhação. Então, eu passo por uma situação onde minha esposa fala que eu estou errado, que eu fiz cacaca, né? Que eu fiz alguma coisa que ela não gostou, que eu agi de alguma forma com minhas filhas que eu não gosto, que ela não aceita, que não concorda, que não deveria ser assim, que eu tomei iniciativas com relação ao financeiro, que ela não concorda, que ela não gostou. Às vezes eu acabo tendo que baixar a cabeça, me submeter, às vezes eu não consigo olhar no rosto dela, porque eu tenho que aceitar uma coisa que não era bem do jeito que eu acho que deveria ser. Eu me sinto injustiçado, eu me sinto às vezes até humilhado com relação àquela atitude dela, mas eu tenho que
me curvar. Então é como se eu tivesse que ceder às palavras, mas eu não consigo então confrontar, ou porque eu acho que não vale a pena confrontar, não vale a pena reagir, porque vai causar um transtorno maior, então às vezes é melhor ficar quieto e aceitar aquela situação. Então, coluna geralmente vem com uma autodesvalorização com relação a essa situação cervical alta de desvalorização intelectual, um pouco mais baixa de injustiça, onde que eu me sinto injustiçado, humilhado por uma ação de alguma pessoa que eu acabo não aceitando. Ou o meu chefe me humilha na frente de todo mundo e eu não consigo olhar mais na cara dele. Eu estou passando sempre de cabeça baixa no escritório, porque eu não consigo, então, confrontar aquela situação. Eu tenho que ceder e eu me sinto desvalorizado, ou me autodesvalorizo sem conseguir, ou me impotente sem conseguir reagir àquela situação. Então, entram em possibilidades com relação a esses padrões de cervical. Quando nós baixamos um pouco mais, então nós temos uma situação que, segundo alguns autores das leis biológicas, falam que cervical, descendo um pouco mais, torácica tem umas fragilidades como se algo não está bem naquele lugar. Então eu tenho uma autodesvalorização local. Então ali naquele local eu sinto que algo não está bem. Então eu sinto que no pulmão, meus pulmões não estão funcionando adequadamente. Então tem uma dificuldade em puxar ar. Então eu sei que os pulmões estão na região do tronco. Então essa região do tronco não está funcionando bem. Então eu posso ter uma fragilidade local ali. Ou eu sinto que nas minhas costas eu tenho uma verruga, surgiu uma mancha naquele lugar e eu posso encarar que aquele lugar algo não está funcionando bem. Seria uma das possibilidades de preocupação, onde eu tenho uma autodesvalorização local. Mas outros autores também falam do contexto um pouco mais intenso de submissão. Então é como se eu fosse dominado por outra pessoa. Então eu tenho que me submeter. Não sei se vocês já viram aqueles jogos de hóquei, onde que quando nos filmes aparece, quando um vai brigar com o outro no hóquei, eles tiram a luva e puxam a pessoa para baixo, é como se submetem a pessoa. Então é aquela sensação de subir nas costas da pessoa. Então é como se eu me sinto que meus irmãos sobem nas minhas costas, abusam da minha boa vontade. Então é como se a torácica fosse uma região onde eu tenho que me submeter mais intensamente a algo que eu não aceito. Então eu trabalho em sociedade com meus irmãos, mas parece que eles abusam da minha boa vontade. Eu tenho que aceitar coisas porque eles são meus irmãos e eu tenho que fazer as coisas, não posso confrontar e eu tenho que me submeter àquela situação que eu não acho adequada, eu não acho da forma que deveria ser esse processo. Então esse fato de ser forçado a mais a me submeter pode gerar uma fragilidade então nessa região torácica. Muitas vezes relacionamos o contexto de que aonde vem a inervação para um órgão específico, então por exemplo T8, T9 ali, surge a inervação com relação ao fígado. No fígado e ectoderme nós temos uma relação de raiva indigesta. Então muitas vezes quando eu tenho essa raiva indigesta eu posso ter uma fragilidade ao mesmo tempo naquela vértebra T8, mais ou menos para a mulher na alça do sutiã. Então aquela vértebra vai ter uma pontinha de dor naquela região. Então a gente pode associar com os órgãos, o dermato, né? É o metâmero relacionado ao órgão específico. Quando nós falamos então de lombar, nós entramos já num contexto um pouco mais intenso ainda, né? Então entra um padrão às vezes de eu não me sentir apoiado pelos meus, porque a lombar é realmente essa estrutura de apoio e sustentação do meu tronco. Então essa relação de não me sentir apoiado pelos meus próximos, meus pais não me deram o suporte que eu gostaria, ou minha esposa ou meu esposo não me dá apoio, suporte para os projetos que eu tenho, pelo caminho que eu quero seguir, e não me apoia, meu esposo não me apoia com os filhos, eu cuido sozinha dos filhos, e ele não me ajuda em nada, então eu me sinto sempre deixada na mão e eu tenho que dar conta de dar suporte, dar sustento aos meus filhos. Então pode ser uma autodesvalorização, então afetando esse contexto de personalidade. Então se eu não sou apoiado, quem sou eu? O que eu faço na minha vida? Qual é o meu lugar? Qual que é a direção que eu deveria tomar? É uma relação de autodesvalorização ao meu ser, né? Eu gosto de fazer isso da minha vida, trabalhar com isso, mas eu não posso fazer isso porque eu preciso ganhar dinheiro para dar sustento
a outras pessoas, aos meus filhos, aos meus familiares. Então essa sensação de não poder dar suporte aos outros pode entrar numa região lombar de fragilidade. Fala-se que a lombar também é a região do equilíbrio, né? Então é o centro de gravidade. Então quando uma pessoa está fora do seu eixo, então eu não estou na direção que eu gostaria, então eu estou desequilibrado com relação a direcionamentos profissionais, a direcionamento de família, então eu me sinto fora do eixo nesse momento. Um outro contexto que eu encontro bem importante, que é os discos intervertebrais. Os discos, eles geralmente têm uma função, né? Então geralmente na nova medicina a gente vai olhar pela função de cada um dos tecidos, e a função do disco é amortecimento. Então eu amorteço o impacto da minha coluna desse movimento. Então se eu quero amortecer uma situação, o disco que vai ser fragilizado. Então, por exemplo, se o meu irmão traz problemas para os meus pais e eu quero amortecer esse problema para que não chegue nos meus pais, é ali na coluna lombar que pode entrar nessa fragilidade. Então é como se eu tenho que dar suporte aos meus pais para que eles não sofram e eu amorteço o problema que as pessoas vêm me trazer. Então, para que a minha esposa não sofra, eu resolvo o problema dos meus filhos, amorteço o problema para que ela não fique estressada e acabe xingando e brigando com todo mundo. Ou a mulher, eu amorteço o problema dos meus filhos para que meu esposo não quebre a pau, não brigue, não bata e não reaja de alguma forma que não gostaria que ele reagisse nesse momento. Então eu tenho que estar sempre dando suporte, dando apoio às outras pessoas. E essa pessoa geralmente é alguém que às vezes sempre está cuidando dos outros e esquece dela. Então ela quer sempre dar esse sustento, suporte, apoio às outras pessoas, e esses discos podem entrar em fragilidade. Então essa fragilidade pode vir nessa região, e às vezes a ciática pode estar relacionada então à sensação de não poder dar suporte, apoio a alguma pessoa com relação a uma informação, onde dependendo da região onde é que vai até a perna, joelhos pode ser onde é que eu tive que me submeter a uma situação, tornozelo, onde é que eu não soube que direção tomar, eu tomei uma direção errada e eu não pude tomar uma escolha que eu gostaria. Então poderia estar relacionado a esses padrões. Então sempre a inervação leva a uma informação, e até onde atinge essa inervação de dores, de sintomas, a gente vai relacionar com o tipo de padrão da vivência daquela pessoa. Às vezes existem pessoas que querem tomar escolhas que elas não podem ter, então essa informação que ela recebeu com relação a uma gravidez indesejada, fora de época, que eu não pude reagir, uma situação onde que eu obtive uma notícia de uma traição, que eu não pude chutar o balde e ir embora de casa, então eu me senti travado, que eu não pude sair daquele lugar, ou uma submissão onde é que eu tenho que me curvar a uma pessoa, uma situação que eu não concordo e não aceito, mas eu tenho que me submeter de uma forma muito mais intensa, que é o quanto mais intenso é quanto mais íntimo é o processo. Então já chegando em L5, S1, nós entramos de processos relacionados a uma desvalorização com relação a pessoas próximas. Quem são as pessoas próximas? São os meus ascendentes e descendentes, né? Pais e filhos. Então, com relação a essas pessoas que são relacionadas à minha genitalidade, né? E com relação à sexualidade, que é um ambiente mais íntimo ainda. Então, quando eu tenho uma frustração com relação à minha parceira, que eu não estou me sentindo eficaz suficientemente sexualmente para agradá-la, onde eu não consigo, às vezes, ter uma ejaculação precoce, eu tenho uma impotência, que eu estou me sentindo que eu não estou sendo eficiente, ali pode haver uma fragilidade. Quando eu tenho medo de uma traição com relação da minha parceira, eu vou ter uma fragilidade então sexual, que é ali na lombar baixa, que vai ter um movimento sexual. Então esse movimento vai ser principalmente naquela localidade. Então por isso que aquela localidade vai entrar em fragilidade, porque eu não quero mais fazer esse movimento, então vai ter uma disfunção naquela região em específico. E pode ter também com relação às frustrações, com relação àquele homem que não consegue dar um filho para aquela mulher, então uma dificuldade às vezes com meus espermas baixos, uma mulher que não consegue dar um filho ao homem, então uma incapacidade com relação a dar os filhos, é um conflito de genitalidade, ou uma grande desvalorização com relação ao meu pai ou com a minha mãe, muitas vezes relacionado a esse senso,
onde que eu tenho que me curvar, me submeter a coisas que eu acho terrivelmente injustas, como meu pai que traiu minha mãe e foi embora de casa, ou minha mãe que me batia imensamente e eu tinha que me submeter àquela situação e eu achava extremamente injusto porque ela, com o meu irmão que fazia as coisas, não apanhava e eu apanhava sempre. Então esses contextos de desvalorização, autodesvalorização ou impotência em reagir, ter que aceitar aquela situação é o que vai dar de encontro a essas fragilidades, principalmente nesses lugares, então, da lombar baixa aqui para essa pessoa. Então eu passei pincelando aí cada uma dessas regiões, são possibilidades que a gente pode analisar. Claro que existem os fatores emocionais, existem os fatores físicos, uma pessoa pode sofrer um acidente, sofrer uma queda e fragilizar aquele lugar, não necessariamente é um padrão emocional, mas quando nós analisamos no contexto emocional, geralmente é esse tipo de situações que a gente vai encontrar no paciente. Então, observe se o paciente teve uma queda, uma batida, um acidente ou não, foi de repente aquele sintoma, surgiu do nada e esse sintoma pode aparecer às vezes de uma situação de um tempo vivendo algum conflito emocional, uma fragilidade emocional. Lembrando que geralmente o sintoma vem na fase de resolução e daí aparece o sintoma na resolução e às vezes lembra aquilo que eu falei, que a pessoa às vezes passa por uma fase sem dor, então ela pode voltar ao estresse. Então se eu tenho uma frustração com meu parceiro ou com a minha parceira de uma traição, eu entro na fase de estresse, quando a gente começa a melhorar a situação eu tenho sintomas, eu tenho dores, daí quando eu fico alerta de novo com o perigo de traição, sintomas cessam momentaneamente. Quando eu relaxo, os sintomas tendem a voltar. Então essa reativação do estresse também pode alterar com relação a ter ou não ter o sintoma. Espero que tenha ficado claro essas informações aí para você dentro dessa aula exclusiva sobre a coluna vertebral. Existem várias outras possibilidades, mas só para você já pegar algumas características que possam ajudar o seu paciente no atendimento clínico e espero que compartilhe aí com as pessoas que você acha interessante para que mais e mais pessoas tenham esse conteúdo, tenham essas informações e que aqui as redes sociais possam divulgar ainda mais as informações das leis biológicas. Um grande abraço, tchau!